O short int não consegue representar 65.536. E, portanto, quando vocês somam 1 àquele valor, dá 0. Ok? Dá 0 e, como eu disse, é uma feature. E vocês, como programadores, têm que estar alerta para isto. Ok? Portanto, isto vem diretamente do hardware, pá, e se vocês não souberem isto, a coisa não funciona. Não é? Pronto, outro ponto importante. Agora, uma série de slides para chegar a outro ponto importante, porque é que é importante para vocês, como engenheiros informáticos, saberem de arquitetura. Isto que aqui está é uma bolacha de silício. Okay? É onde os circuitos integrados são fabricados. Os circuitos integrados não são mais que interruptores. Cada transistor é um interruptor. Okay? Portanto, cada quadradinho que vocês aqui veem tem milhões e milhões de transistores e cada quadradinho destes é um integrado. Portanto, isto agora é cortado às fatias e isto é encapsulado e é um circuito integrado. Okay? E o que é que acontece? Pá? Houve este senhor Moore, que em 65 disse, pá, que a evolução tecnológica vai ser tal que a cada 18 meses eu consigo duplicar o número de transistores que eu consigo pôr numa bolacha destas por centímetro quadrado. Não é? Portanto, o que ele está a dizer é a densidade. Não é? Os transistores vão ficando mais pequeninos, eu consigo pôr cada vez mais aqui. E, portanto, isto que se tornou uma lei, é válida há 45 anos. E nós hoje, pá, conseguimos colocar 100 mil vezes mais transistores numa bolacha destas do que quando ele disse aquilo em 1965. Não é? E, portanto, esta é a razão principal porque os nossos computadores estão a ficar cada vez mais rápidos. Okay? É que a lei de Moore tem sido cumprida. Portanto, só para vos mostrar, não é? Isto é um daqueles quadradinhos que estava na bolacha. Este integrado é um AMD Opteron, tem 500 mil milhões de transistores aqui. Nós não conseguimos vê-los, não é? Vemos estes padrões. Os transistores são demasiado pequeninos para nós conseguirmos ver. No entanto, pá, vocês, isto é um quad-core, não é? Conseguem ver aqui, pá, que este padrão se repete, não é? Vocês têm este padrão aqui, em espelho para baixo, e depois em espelho para este lado, não é? Vocês conseguem identificar facilmente os 4 cores. Okay? Também vem aqui outros padrões, não é? Estão a ver este padrão aqui? Isto são as caches, okay? Nem é o processador propriamente dito, são caches que o processador usa. E pronto, isto é mais ou menos o ponto onde nós estamos. Pá, são processadores que têm um número imenso de transistores, não é? Isto é a evolução ao longo do tempo, não é? Isto é, no fundo, a lei de Moore aplicada aos processadores. E estamos ali, não é? Vocês podem ver que o número de transistores por processadores, pá, continua a aumentar. Portanto, a lei de Moore, a Intel prevê que se mantenha nos próximos 15 anos. Okay? Portanto, vamos continuar a ter mais e mais transistores no circuito integrado, pá, que é esta linha aqui a verde. Portanto, isto é o número de transistores por circuito integrado. Não é? A linha é uma aproximação a estes quadrados são os pontos reais. Não é? Reparem que isto é uma escala logarítmica. Portanto, isto é, se fosse uma reta, era um crescimento exponencial. Isto é um crescimento ainda superior a exponencial. Agora, o que é que acontece? Enquanto que o número de transistores, que é isto que eu vos disse, que é esta curva verde, continua a aumentar exponencialmente, temos aqui outras curvas, pá, que estavam a aumentar exponencialmente e que deixaram de aumentar exponencialmente. Okay? Esta aqui, azul escuro, é a frequência de relógio dos processadores. Okay? Portanto, durante, pá, 30 anos, não é? A frequência do relógio dos processadores aumentava exponencialmente. Okay? Vocês compravam um computador a 100 MHz, passado 6 meses estava à venda o computador de 200 MHz e passado 6 meses o de 400 MHz, portanto o vosso computador, pá, rapidamente ficava desatualizado. Para os programadores isto era ótimo, pá, porque faziam um programa da treta, pá, aquilo era muito lento. Eles, em vez de se preocuparem com isso, diziam, vou esperar 6 meses para quando sair o próximo processador, isto anda muito rápido. Okay? Infelizmente, para vocês, isso deixou de ser verdade. Estão a ver? Pá, a partir de 2005, as frequências de relógio estabilizaram e até desceram um bocadinho. Porquê? Por causa desta curva aqui azul claro. A curva azul claro é a potência que o vosso integrado consome. Não é?
Quanto maior a frequência de relógio, maior a potência que o circuito consome. Pronto. Para vocês têm problemas ecológicos, isso podia ser um problema de consciência, não é? Mas há outro problema um bocadinho mais grave. É toda a energia que é consumida tem que ser libertada. E é libertada sob a forma de calor. E o que acontece é que, quando isto chega aqui aos 100 watts, nós não conseguimos tirar o calor dentro do circuito integrado. Okay? Para vocês terem uma noção, não é? Este gráfico aqui mostra-vos a densidade de calor dos integrados, dos processadores. Não é? Portanto, isto aqui é os primeiros processadores e tal, andou aqui por uma densidade baixinha. Quando apareceram os Pentiums, não é? Aqui no início da década de 90, a densidade de calor começou a aumentar exponencialmente. Portanto, aqui ao nível do Pentium 3, portanto, perto do ano 2000, o Pentium 3 aquecia tanto como uma placa de forno, de fogão. Não é? Vocês têm fogões elétricos em casa, quando põem a aquecer um tacho em cima da placa elétrica, a placa elétrica aquece tanto como o Pentium 3. Não é? Portanto, tirar aqui esse calor lá de dentro era impossível. Não é? E eles estavam a ver que esta tendência ia aumentando, não é? Que aqui ia chegar à densidade de um reator nuclear, e em breve à densidade de temperatura de um foguetão. Não é? E, portanto, o ponto aqui é, a gente pode ir pondo ventoinhas cada vez maiores em cima do integrado, mas chega a certa altura, não há maneira de tirar de lá aquele calor. Agora reparem, isto continua a aumentar. Para onde é que isto está a ir? Para onde é que este poder de cálculo está a ir agora? Multicores, certo? Portanto, a nova moda é multicores, apareceram os dual cores, os quad-cores, os hexacores, os octocores. Isto vai continuar a aumentar. Não é? Portanto, não quer dizer que a potência de cálculo tenha diminuído a aceleração, está a ser oferecida de outra maneira. Que tem um pormenorzinho. Não é? Deixem-vos contar aqui uma história. Fazer aqui uma analogia. Portanto, no início do século XX, vamos dizer, abre a primeira loja de automóveis. Certo? E há um vendedor que começa a aliciar as pessoas, não é? E a dizer, olhem, tenho aqui um carro, foi inventado agora, consegue andar a 30 km por hora. E era fácil convencer as pessoas, não é? O consumidor, isso é fantástico, agora posso levar a minha mercadoria muito mais rápido que antes, e não tenho que andar a limpar os cocós que o cavalo faz. Não é? Portanto, foi um sucesso, toda a gente comprou carros, toda a gente tinha dinheiro. Passado algum tempo, não é? O mesmo vendedor vem ter com vocês e diz, olhem, saiu o carro de 60 km por hora. E 60 km por hora, porreiros, isso, 30 km por hora demorava muito tempo a ir até à cidade, agora posso ir à cidade e vir se calhar mais vezes por dia. Não é? Passa algum tempo, o mesmo vendedor vem ter com vocês, um carro a 120 km por hora. E, porra, 120, já consigo fazer muito mais coisas, não é? Posso ir visitar a minha tia Anita, e não tenho que lá ficar, posso voltar no mesmo dia, portanto, tudo isto é um sucesso, as pessoas vão comprando os novos carros. Não é? Passa mais algum tempo, e o vendedor vem ter com vocês e diz, olhem, 2 carros a 100 km por hora. E vocês, eu sou só um, como é que eu conduzo 2 carros ao mesmo tempo? Okay? E isto é exatamente o problema que nós temos hoje com os processadores. Portanto, durante muito tempo, os processadores eu não tinha que fazer nada. Os processadores iam aumentando a sua velocidade. Hoje em dia, não. Os processadores saem e dizem assim, toma lá mais um core. E agora, desenrasquem-se. E o que isto significa, isto é uma mudança fundamental. Vocês não podem programar programas sequenciais para tirar proveito destes multicores. Okay? Porque se vocês fazem o mesmo tipo de programação, ele só vai usar um core. E o core que tem anda mais devagar que o core do processador anterior. Okay? Portanto, vocês agora quando desenvolvem programas, têm que pensar que o que vocês têm são vários cores. Que o meu programa vai correr em paralelo. Que vai haver aqui uma memória que todos os cores veem, mas cada core tem a sua própria memória. E tudo isto é muito importante para quem faz desenvolvimento de software. Ok? Portanto, é com esta noção que esperamos que vocês saiam da cadeira de organização de computadores no 3º ano. Está bem? Alguma pergunta?
Pronto, segundo tópico, computação de alto desempenho. Pronto, para além desta programação genérica, não é? Há outro tipo de programações que a gente pode pensar e que só quem sabe de arquitetura é que consegue tirar proveito destas áreas. E não fiquem a pensar que são áreas de nicho. Isto são áreas extremamente com um crescimento enorme. Okay? Portanto, para isto vocês têm que saber muito de engenharia de computadores. Não é? Em particular, para vocês sabem que cada vez temos mais sistemas portáteis, o consumo de energia é muito importante. Portanto, não é só vocês fazerem um programa para ser rápido, têm que se preocupar com um programa que consuma pouco. Okay? Portanto, os processadores agora têm instruções que vos permitem desligar partes do processador. Okay? E vocês têm que saber o que é que estão a fazer ali quando desligam ou ligam qualquer coisa no processador. Depois vocês sabem que isto está a evoluir para arquiteturas esquisitas. Pá. Há processadores hoje em dia que são reconfiguráveis. Vocês podem mudar as instruções assembly que o processador executa. Okay? Mas uma que já é prática comum hoje em dia, programação de GPUs. Pá. O GPU, não sei se vocês sabem, é um processador que vocês têm para gerir os gráficos do vosso ecrã. Não é? Este gráfico mostra-vos a evolução dos processadores e dos GPUs. Portanto, vocês têm aqui para a azul a evolução espetacular dos processadores. Certo? A verde tem a evolução dos GPUs. Portanto, o poder de cálculo dos GPUs tem crescido enormemente. Não é? Porquê? Porque quando eu tinha a vossa idade, eram estas as corridas de carros que a gente fazia, não é? E vocês hoje gostam mais de fazer corridas de carros destas, não é? E vocês, para gerar estes ecrãs, precisam de um poder de cálculo enorme, não é? Cada refrescamento, vocês têm que recalcular aqueles bits todos, e são milhares de bits que vocês têm que recalcular, muitas vezes por segundo. Portanto, o GPU tem que ter muito cálculo. Não é? E, como tinha muito cálculo, as pessoas pensaram, se eu tenho aqui um processador tão potente, porque é que eu não corro lá aplicações genéricas? Não é? Portanto, as pessoas passaram a desenvolver programas que correm no GPU e depois devolvem os resultados ao computador normal. Okay? De tal modo que os principais fabricantes passaram a fabricar GPUs que já não são para gerar ecrãs, mas são para fornecer poder de cálculo nesta arquitetura do GPU. Infelizmente, o GPU tem uma arquitetura muito diferente de um processador normal. Não é? Em vez de ser aquela instrução e instrução, aquilo é altamente paralelo. Vocês têm milhares de programas a executar-se em paralelo, milhares de cores a executar-se em paralelo. São cores mais simples, mas são muitos. Okay? E, para vos dar uma ideia de como é que isto é, deixem-me passar um filme para também me calar um bocadinho. Vocês conhecem estes gajos? Então, eles vão-vos explicar como é que funciona um GPU. Precisamos mais som, não é? And since the GPU does most of its work in concert with the ultra-important CPU, we thought we'd show you a comparative demonstration using, well, 3 of our favorite things in the world. Like blowing stuff up and shooting things. And in this case, it's combined with robots. Exactly. Does that sound good to you? Yeah. Oh, okay, good.